Miguel estava sentado à beira do rio, observando as águas que fluíam tranquilamente, mas dentro dele havia uma tempestade. O peso das escolhas do passado era como uma âncora que o mantinha preso, incapaz de seguir em frente. Ele sempre se orgulhou de ser uma pessoa forte, mas agora se sentia quebrado, sem rumo. A traição de um amigo próximo, que ele considerava como um irmão, deixou uma ferida profunda em seu coração. A dor não vinha apenas do ato em si, mas do sentimento de ter sido tolo por confiar tanto. E não era só isso. Havia também a culpa por não ter enxergado os sinais, por não ter sido mais cauteloso. Ele se culpava por tudo ter acontecido, como se tivesse falhado de alguma forma. As noites eram longas, cheias de pensamentos repetitivos e insônia. O ressentimento que ele sentia pelo amigo era forte, mas o ressentimento que ele nutria por si mesmo era ainda maior. Essa espiral de dor e culpa afetava tudo ao seu redor. Seu trabalho já não preenchia como antes, as risadas com os amigos eram vazias, e até os momentos de silêncio, que antes eram reconfortantes, agora o sufocavam. Miguel sabia que precisava encontrar uma saída, mas quanto mais tentava, mais parecia se afundar. Ele se perguntou inúmeras vezes: por que não consigo deixar isso para trás? O que me prende tanto a essa dor? As respostas nunca vinham, e a angústia só aumentava. Ele tentou se distrair, se afastar dos pensamentos, mas eles sempre o encontravam, mais fortes, mais cruéis. Miguel estava preso em uma prisão invisível, criada por suas próprias emoções e pensamentos. Será que algum dia eu vou conseguir me libertar? Ele pensava. A ideia de perdão já havia cruzado sua mente, mas parecia impossível. Como perdoar alguém que o feriu tão profundamente? E, talvez ainda mais difícil, como perdoar a si mesmo por tudo que aconteceu? Enquanto o sol se punha, lançando uma luz dourada sobre o rio, Miguel percebeu que estava diante de um dilema que não podia mais ignorar. Algo precisava mudar. Mas o que e como? A jornada de Miguel estava apenas começando, e a chave para sua libertação talvez estivesse onde ele menos esperava. Miguel sabia que não poderia continuar vivendo daquela forma, então decidiu procurar ajuda. Começou com sessões de terapia, esperando que falar sobre sua dor pudesse aliviar o peso que carregava. Ele descreveu à terapeuta o ressentimento que nutria pelo amigo que o traiu e, principalmente, a culpa esmagadora que sentia por não ter percebido sinais de traição. Contudo, a cada sessão, Miguel saía com a sensação de que, apesar de ter desabafado, algo crucial ainda estava faltando. Ele também tentou se reconectar com antigos amigos e familiares, na esperança de que esses laços o ajudassem a esquecer o passado. Mas, sempre que estava cercado de pessoas, a máscara de normalidade que ele usava só fazia sua dor parecer mais insuportável. Miguel evitava o assunto da traição e da culpa, mas, por dentro, esses sentimentos continuavam a corroê-lo. Miguel começou a se perguntar se estava condenado a viver para sempre com esse fardo. Ele percebeu que tentar ignorar a dor ou se distrair com atividades externas não estava funcionando. Então, ele mergulhou em leituras filosóficas, buscando respostas em textos antigos e modernos que discutiam a natureza do perdão. Um trecho específico chamou sua atenção: perdoar é libertar um prisioneiro, e descobrir que o prisioneiro era você mesmo. Essas palavras ecoaram em sua mente. Poderia ser verdade? Seria possível que o perdão, algo que ele havia considerado impossível e até injusto, fosse a chave para sua libertação? Mas como perdoar alguém que o feriu tão profundamente? E como perdoar a si mesmo pelas escolhas que o levaram àquela situação? Conforme Miguel refletia sobre isso, ele começou a entender algo que nunca havia considerado antes. O perdão não era sobre absolver o outro de suas falhas ou fraquezas, mas sobre se libertar do veneno que o ressentimento e a culpa haviam plantado em sua própria alma. Era um processo interno, um ato de autoaceitação e de amor próprio, que não dependia da reconciliação com o outro, mas da paz consigo mesmo. Esse entendimento, no entanto, não tornou a jornada mais fácil. Miguel ainda enfrentava dias em que o ressentimento ressurgia com força total, e noites em que a culpa o mantinha acordado. Mas agora, ele estava mais consciente da natureza desses sentimentos e do poder que eles tinham sobre ele. Aos poucos, Miguel começou a praticar o perdão, um passo de cada vez. Ele começou perdoando pequenas falhas em si mesmo, erros do cotidiano, palavras não ditas, oportunidades perdidas. E, conforme essa prática se enraizava, ele começou a perceber que o ressentimento que sentia pelos outros também começava a se dissipar. Não era uma cura milagrosa, mas um processo gradual, como cicatrizes que lentamente se fecham. Em momentos de silêncio, Miguel se via conversando consigo mesmo, dizendo coisas que antes não se permitia pensar. Eu fiz o melhor que pude na época. Eu estava tentando proteger a mim mesmo.
É hora de deixar isso ir. Essas palavras, no início, pareciam vazias, mas, com o tempo, começaram a ressoar com mais verdade. Miguel estava começando a entender que o perdão era uma jornada pessoal, que exigia paciência, coragem, acima de tudo, compaixão, tanto para com os outros quanto para consigo mesmo. E, embora ainda houvesse um longo caminho pela frente, ele sabia que estava no caminho certo. A libertação que tanto buscava estava ao seu alcance, e ela começava a se manifestar dentro dele, um pequeno passo de cada vez. Após semanas de reflexão e pequenos avanços no caminho do perdão, Miguel teve um encontro inesperado que mudaria tudo. Certa manhã, enquanto caminhava pelo parque, ele avistou ao longe uma figura familiar. Era seu antigo amigo, aquele que o havia traído. Miguel sentiu o coração disparar e, por um instante, considerou simplesmente dar meia volta e seguir seu caminho, evitando qualquer tipo de confronto. No entanto, algo dentro dele o impulsionou a continuar, como se aquele momento fosse uma peça-chave que faltava em sua jornada. Ao se aproximar, seu amigo levantou o olhar, e ambos congelaram por um momento que pareceu durar uma eternidade. O rosto do amigo estava marcado pelo tempo e pelo peso do que havia ocorrido entre eles. Sem saber exatamente o que fazer, Miguel sentiu um turbilhão de emoções: raiva, tristeza, nostalgia. Mas, acima de tudo, uma estranha calma começou a surgir. Os dois trocaram palavras hesitantes, tentando navegar entre a tensão e a saudade. O amigo, com um olhar de arrependimento genuíno, finalmente se desculpou. Ele explicou como suas próprias inseguranças e fraquezas o haviam levado a agir de forma tão egoísta e traidora. Mas, mais do que isso, ele admitiu que, desde aquele dia, vivia assombrado pela culpa e pelo peso de ter perdido a amizade de Miguel, algo que ele agora percebia ser inestimável. Miguel ouviu atentamente, mas o que mais o surpreendeu foi a sensação que crescia dentro dele. Ele percebeu que, ao longo de sua jornada, havia começado a ver as coisas de uma nova perspectiva. Não era apenas o arrependimento do amigo que importava, mas a própria compreensão de Miguel de que todos são falíveis. A traição do amigo, embora dolorosa, não definia toda a sua vida, e tampouco deveria definir a de Miguel. Nesse momento, uma clareza tomou conta dele. O verdadeiro perdão não era apenas sobre aceitar as desculpas do outro, mas sobre libertar a si mesmo do passado. Miguel, ao olhar nos olhos do amigo, percebeu que carregar o ressentimento só o havia mantido preso a uma dor que não servia para nada, exceto para perpetuar seu sofrimento. Com um suspiro profundo, Miguel decidiu que era hora de soltar essas correntes. Ele olhou para o amigo e, com sinceridade no coração, disse: "Eu te perdoo." Aquelas palavras, que ele jamais imaginou ser capaz de dizer, saíram com uma facilidade inesperada, como se tivessem sido guardadas durante todo esse tempo, esperando apenas o momento certo para se libertar. Ao dizer isso, Miguel sentiu algo poderoso acontecer dentro de si. Era como se um peso enorme fosse retirado de seus ombros, e pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu leve. Não foi apenas o ato de perdoar o amigo, mas também de perdoar a si mesmo por todas as culpas e arrependimentos que carregara. Esse momento decisivo marcou uma virada significativa na vida de Miguel. Ele compreendeu que o perdão, tanto aos outros quanto a si mesmo, era a chave para a liberdade emocional. Ele não estava apenas perdoando seu amigo, mas se libertando de um passado que não poderia ser mudado, e se abrindo para um futuro onde ele poderia finalmente encontrar paz. Miguel saiu daquele encontro com uma nova perspectiva. Ele sabia que o caminho do perdão ainda exigiria trabalho e esforço, mas agora ele tinha clareza e a força para continuar. Ele havia provado a si mesmo que era capaz de superar até os sentimentos mais profundos de mágoa e culpa, e que o perdão era uma das ferramentas mais poderosas para transformar sua vida. Após aquele encontro transformador no parque, Miguel sentiu como se um novo capítulo tivesse se aberto em sua vida. A partir daquele momento, ele começou a aplicar as lições que havia aprendido sobre o perdão em outras áreas de sua vida. Ele percebeu que a jornada do perdão não terminava com um único ato, mas era uma prática contínua que precisava ser cultivada. Miguel começou a se reconectar com pessoas que havia distanciado ao longo dos anos, não apenas por causa do ressentimento, mas também por pequenas mágoas acumuladas. Ele descobriu que muitos dos seus relacionamentos haviam sido enfraquecidos por essas pequenas feridas não resolvidas, e que o perdão podia ser o remédio para restaurar essas conexões. Em cada conversa, Miguel se permitia ser vulnerável, reconhecendo suas falhas e ouvindo com empatia as perspectivas dos outros. A cada reconciliação, ele sentia um peso a menos e uma leveza crescente em seu coração. Além de suas relações pessoais, Miguel também começou a aplicar o perdão a si mesmo em aspectos que antes ele evitava encarar. Ele perdoou-se por erros do passado, por decisões que o envergonhavam, e até por sonhos que havia abandonado. Com isso,
Ele percebeu que a autoaceitação era fundamental para o seu crescimento pessoal. Ao perdoar a si mesmo, Miguel liberou espaço em sua mente e em seu coração para novos sonhos e objetivos. Ele se permitiu tentar coisas novas sem o medo paralisante de falhar, pois agora entendia que o erro fazia parte do processo de aprendizado e que ele merecia compaixão, assim como os outros. Ele reconheceu que todos estavam lidando com suas próprias batalhas e que um ambiente de empatia e perdão poderia transformar a dinâmica de qualquer grupo. Ele passou a ser visto como uma pessoa de confiança, alguém com quem os outros podiam contar para resolver conflitos de forma justa e construtiva. Mas a maior transformação ocorreu dentro de Miguel. Ele sentia que a libertação que o perdão havia trazido estava mudando profundamente. Aquele ressentimento constante que antes o consumia havia dado lugar a uma sensação de paz que ele nunca havia experimentado. Os pensamentos negativos e a culpa que o mantinham acordado à noite agora eram substituídos por uma serenidade reconfortante. Miguel, antes sempre em guerra consigo mesmo, finalmente encontrou a paz. A mudança em sua vida foi tão perceptível que as pessoas ao seu redor começaram a notar. Amigos e familiares comentavam como Miguel parecia diferente, mais leve, mais feliz, mais em paz. E, de fato, ele estava. A transformação em sua vida não apenas o beneficiou, mas também teve um efeito positivo nas vidas daqueles que estavam próximos a ele. Sua jornada de perdão inspirou outros a refletirem sobre suas próprias mágoas e a considerarem a possibilidade de libertar-se do peso do passado. No entanto, Miguel sabia que o perdão era um caminho contínuo. Não era algo que ele pudesse alcançar uma vez e deixar de lado, mas uma prática que precisava ser mantida. Sempre que uma nova mágoa surgia, ele se lembrava da libertação que havia sentido ao perdoar no passado e decidia que valia a pena continuar praticando o perdão. No final das contas, Miguel entendeu que o perdão não era apenas um ato de bondade para com os outros, mas um presente que ele dava a si mesmo. Ao perdoar, ele se libertava das correntes invisíveis que o prendiam ao sofrimento e abria caminho para uma vida mais plena e significativa. E é essa grande lição que Miguel compartilha com todos nós, que o perdão, tanto para com os outros quanto para consigo mesmo, é a chave para a verdadeira liberdade. É a escolha de deixar ir aquilo que nos aprisiona, para que possamos caminhar em direção a uma vida de paz, compaixão e felicidade. A história de Miguel nos ensina algo profundo. O perdão é mais do que um simples ato. É uma jornada de libertação que transforma não apenas a vida de quem perdoa, mas também daqueles ao seu redor. Ao nos despedirmos de Miguel, não podemos deixar de refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes nos apegamos ao ressentimento, à culpa, ao arrependimento? E quantas vezes isso nos impede de viver plenamente, de encontrar a paz que tanto buscamos? Miguel nos mostrou que o perdão é possível, mesmo quando parece inalcançável. Ele nos lembra que o perdão não é sobre esquecer o que aconteceu ou absolver os erros dos outros, mas sobre libertar a nós mesmos das correntes que nos prendem ao passado. Ao perdoar, nós nos permitimos seguir em frente, criar novos caminhos e abrir espaço para a felicidade e a serenidade. Agora, pense na sua própria jornada. Existe alguém a quem você precisa perdoar? Talvez um amigo, um familiar, ou até você mesmo. Quais são as mágoas que você carrega e que estão impedindo você de avançar? Lembre-se, o perdão é um presente que você dá a si mesmo. Ao perdoar, você se liberta, permitindo que a sua vida floresça de maneiras que você nunca imaginou. Então, te convido a fazer uma reflexão. Qual o próximo passo que você pode dar em direção ao perdão? Como você pode começar a soltar o peso do passado e abrir espaço para novas possibilidades? Miguel nos mostrou que essa jornada pode ser desafiadora, mas também profundamente recompensadora. Que a história de Miguel inspire você a olhar para dentro e a considerar o poder transformador do perdão em sua própria vida. Se você decidir seguir esse caminho, lembre-se de que cada passo, por menor que seja, é um avanço em direção à liberdade emocional e à paz interior. E, se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe suas reflexões nos comentários. Vamos juntos criar um espaço de apoio e encorajamento para aqueles que estão prontos para iniciar sua própria jornada de perdão. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração e transformam a mente. Afinal, todos nós estamos em uma jornada de crescimento e aprendizado, e é sempre mais fácil quando caminhamos juntos. Você se sente preso em um ciclo de emoções negativas? Ansiedade, medo, insegurança te paralisam e te impedem de viver plenamente. Parece que você já tentou de tudo, mas nada funciona de verdade? A frustração aumenta a cada dia que passa, te deixando cada vez mais distante dos seus sonhos e da vida que você tanto deseja. E se eu te disser que existe um caminho para se libertar dessas amarras emocionais?
Um método eficaz, testado e aprovado por milhares de pessoas que, assim como você, buscavam uma transformação real. O Box Transformação Emocional é uma coleção completa e incrível de e-books que vão te guiar, passo a passo, na jornada de cura e libertação emocional. Você vai aprender a dominar a ansiedade, superar a depressão, fortalecer sua autoestima, ter relacionamentos mais saudáveis e, finalmente, alcançar a felicidade e paz interior que você tanto busca. Não perca mais tempo. Dê o primeiro passo rumo à vida leve, feliz e realizada que você merece. Clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado para saber mais.